OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com você aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de estar conversando hoje com meu querido amigo, o economista Dr. Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central em duas ocasiões, em 92, 93 e depois na gestão 95, 77. E também o Dr. Loyola é sócio fundador da Tendências Consultoria. Loyola, é um prazer tê-lo aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Prazer é meu, professor Manolo. Prazer sempre estar nos eventos da Ordem. Agora, evidentemente, eventos remotos, né, por causa da necessidade do distanciamento social, mas, enfim, é um grande prazer estar com todos. Loyola, é claro que não temos a bola de cristal, mas cada um de nós tem uma determinada hipótese sobre o tempo de demora do combate a esta terrível pandemia. E estamos convivendo hoje com três graves problemas: a pandemia em si, que é sanitária, a questão sobre o nível de atividade e emprego que essa pandemia provoca, e, em terceiro lugar, uma grave crise política que está instalada no seio da República. Do ponto de vista do tempo de demora, que hipóteses você está fazendo para, digamos, a pandemia, se ela termina em setembro, como será a reativação da economia? Porque, em geral, colegas têm feito hipóteses sobre o tempo de demora para a volta da atividade econômica, e isso tem resultado em projeções sobre o crescimento da economia, que esse ano vamos ter uma profunda queda, mas também tem influência para o ano que vem e assim por diante. Você, lá na Tendências, como é que estão vendo esta questão econômica provocada pela pandemia e também a questão política? Bom, nós estamos numa quadra de muitas incertezas, né? A começar por incertezas pela própria pandemia. Né? É um vírus novo, desconhecido. Os especialistas não conhecem ainda os padrões aí dessa pandemia, estão começando a aprender agora. Não existe ainda, infelizmente, uma cura para essa doença. Não existe também uma vacina, né? Há um esforço muito grande de pesquisa, mas não chegamos lá. E, portanto, há uma dificuldade inicial aí de se prever quais serão os efeitos dessa pandemia nos próximos meses, né? Então, muitos sanitaristas temendo que se possa ter aí recidivas dessa pandemia, né? Ela pode, depois que o distanciamento social for relaxado, ela pode voltar, né? Mas o único consenso que existe nesse campo é que uma solução definitiva virá apenas com a descoberta de uma vacina ou de um tratamento muito eficiente, ou do chamado da imunidade de rebanho, né? Que é a imunidade, enfim, depois que a doença atingir um número relativamente grande de pessoas e essas gerarem anticorpos ao vírus, né? Então, existem muitas certezas. Então, nós economistas temos que, de início, já fazer hipóteses sobre o número de dias de trabalho perdidos na economia, o número de dias em que as pessoas não poderão sair para fazer compras, as incertezas que os próprios empresários terão sobre a demanda futura, etc. Então, essa é a primeira incerteza. A segunda incerteza tem a ver exatamente com a questão política. E aí é um problema mais idiosincrático
do Brasil, né? Já existe um problema maior para os países emergentes, que sofrem mais nos momentos de aversão ao risco dos investidores, como é o caso atual, mas o Brasil, particularmente, sofre mais, vem sofrendo mais, né? O real vem sofrendo mais, até por isso, nosso prêmio de risco, em função das incertezas políticas. Não apenas pela gestão claudicante da crise sanitária, né? O presidente assumindo atitudes frontalmente contrárias ao que recomenda as autoridades médicas, enfim, como também todo esse ambiente de conflito institucional. O presidente Bolsonaro, ele tem um estilo de liderança muito na base do confronto, não é um construtor de consensos, não é um construtor de pontes, né? Ao contrário, ele parece que seu esporte predileto é ficar demolindo pontes, e isso gera um tipo de incerteza muito, muito sério, particularmente para nós, que é no ponto de vista fiscal, né? O governo brasileiro, assim como o mundo inteiro, está fazendo um esforço fiscal muito grande para lidar com os problemas da pandemia. Isso significa que esse ano a gente pode ter um déficit primário recorde, na faixa de 8% a 9% do PIB, um aumento da dívida pública para mais de 90% do PIB. Então, a grande questão aqui é que esse gasto público ele tem que ser, obviamente, temporário, assim como a pandemia o é, e não pode gerar mais à frente, né, uma deterioração das contas públicas, né? E a maneira de fazer isso no Brasil é retomar a agenda de reformas, retomar a agenda de austeridade fiscal, tão logo encerrada a pandemia, né? Então, isso vai precisar de um alto grau de articulação com o Congresso, né? Coisa que o ambiente político hoje não nos autoriza a prever, né? Então, é um contexto bastante difícil. O Brasil já vinha tendo dificuldades para crescer, baixo crescimento de produtividade. Então, a nossa previsão é que a economia sofra uma queda, o PIB esse ano, em torno de uns 5%, e tem uma recuperação ano que vem mais modesta, na ordem de 3,5% a 4%. Né? Mas essa recuperação depende da redução desse grau de tensão política e do mínimo de cooperação com o Congresso na aprovação de medidas de contenção fiscal e de reformas, né? Então, esse é o nosso cenário. Um cenário, assim, em que a economia recupera o ano que vem, porém, sem ainda voltar ao mesmo nível que estava antes da pandemia. Loyola, um segundinho, já retornamos. O profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com meu querido professor, Dr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central nos períodos de 92-93 e 95-97, e sócio fundador da Tendências Consultoria. Gustavo, o governo, através do Ministério da Fazenda, tem tomado uma série de medidas para proteger a renda dos trabalhadores formais, informais, e de um contingente enorme de pessoas brasileiros que estavam à margem de todo o sistema econômico. Também, através do Banco Central,
estão sendo tomadas uma série de medidas extremamente importantes para ajudar as empresas a tomarem empréstimos junto aos bancos, e é claro que o que as empresas, e queremos também saber, é como é que esse processo está sendo dado. Então, por partes, como é que você está vendo as medidas de ajuda aos trabalhadores, se elas serão necessariamente postergadas, dependendo do tamanho da crise, qual seria o impacto disso no orçamento? Você já falou que o déficit primário vai passar provavelmente acima dos 10% do PIB, e como seriam essas medidas monetárias? Bom, o Brasil tem reagido de uma maneira muito semelhante a que outros países têm reagido à pandemia, né? Evidentemente que nós temos um paiol de munição menor do que muitos países, principalmente no campo fiscal, né? Nós não víamos de uma situação fiscal tão confortável assim. Mas, no geral, a reação brasileira tem sido em linha do que nós vemos em outros países, ou seja, uma preocupação com a preservação da renda das famílias mais humildes, né, mais vulneráveis, a preservação dos empregos e das empresas e dos empregos, né, principalmente das pequenas empresas, e também o auxílio a setores especialmente atingidos pela crise, como é o setor, por exemplo, de turismo, e alguns transporte aéreo e alguns outros, né? Então, a gente tem visto isso no mundo inteiro. E no Brasil não tem sido diferente. Eu posso dizer que eu acho que a reação do governo brasileiro, neste particular, no campo econômico, tem sido na direção correta. Ainda não suficiente, eu acho que há espaço para algumas ações adicionais, mas me parece que está na direção correta. Há certas dificuldades de implementação, como a gente tem visto aí, as filas, né, das pessoas em busca dos R$600, em que pese o grande esforço que a Caixa Econômica tem feito, o seu presidente e tal, para atender essa demanda, mas existem problemas operacionais. E o Banco Central, ele também, né, dentro desse contexto de atuação, ele atuou na direção correta. O que o Banco Central fez? Basicamente, o Banco Central ele tratou de aumentar a liquidez do sistema bancário, através da liberação de compulsórios, principalmente, né, mas outras medidas, inclusive para facilitar o fluxo de recursos para os bancos menores, para melhorar as condições de crédito, ele também permitiu alguns tipos de, vamos dizer assim, de flexibilização nas normas prudenciais do sistema financeiro, né, de maneira a ajudar a que os bancos atravessem esse período aí mais complicado, sem que isso exija, né, uma retração muito grande do crédito às famílias e às empresas. O Banco Central e o governo também criaram uma linha de crédito, quer dizer, uma garantia do Tesouro a uma linha de crédito para o pagamento das folhas de salários, né, das pequenas empresas. Também está funcionando, né, tá sendo desembolsado, e além de outras medidas, né, que ainda estão sendo implementadas, por exemplo, um refinanciamento do BNDES, ou capitaneado pelo BNDES, mas com a participação dos bancos, para alguns segmentos da atividade econômica. O Congresso está terminando de aprovar uma emenda constitucional que vai permitir o Banco Central aí de aquisição de títulos públicos e títulos privados, o que vai
facilitar aí o direcionamento dos recursos para segmentos específicos dos mercados. Mas é sempre bom levar em consideração duas coisas. Primeiro, o seguinte, quer dizer, sobre aquela frase que você mencionou, o sistema bancário brasileiro chega a essa crise muito bem capitalizado, muito bem gerido, né, com reservas de capital, e, portanto, ele não é um problema. Também, aliás, no Brasil, ele também não foi um problema em 2008, 2009. No mundo, sim, o sistema bancário foi um problema, e agora ele não é o problema, né? Mas no Brasil... Loyola, só te interrompendo um pouco para que o telespectador veja a pergunta, é que, telespectador, eu tinha feito uma pergunta antes do programa, na verdade não é uma pergunta, é uma colocação para o Loyola, dizendo que lá em 2008, os bancos internacionais, não os brasileiros não tiveram nenhum problema com a crise em 2008, mas Lehman Brothers e uma série de outros bancos gigantes quebraram. E muitas vezes, e o Loyola tem colocado uma frase que ele gosta muito de dizer, que se os bancos naquela ocasião eram o problema, hoje os bancos são a solução do problema causado por essa pandemia. Então é importante salientar para o telespectador, como você está fazendo, Loyola, que os bancos brasileiros não têm nenhum problema, que o que o Banco Central está querendo é utilizar o sistema bancário que está perfeitamente rígido para que o sistema bancário utilize recursos do Banco Central e os coloque à disposição de empresas grandes, médias e de pequeno porte. Essa linha de pensamento, digamos que está corretíssima, não é verdade? É exatamente isso. O Banco Central ele quer que os bancos, né, tenham um papel mais contracíclico, vamos dizer assim, vamos dizer, mantenham o mínimo de crédito para as empresas e para as famílias, né? E sem que isso signifique aumentar o grau de risco do sistema bancário, né? Porque a gente sabe que quando uma crise dessa magnitude atinge uma economia de um país, o risco de crédito aumenta, às vezes as empresas ficam mais fragilizadas, etc. E a reação dos bancos, que na realidade trabalham com recursos de terceiros e precisam proteger esses recursos de terceiros, né? A reação dos bancos é se tornarem mais prudentes, né? Retrair um pouco a concessão do crédito. Então, por isso que são necessárias medidas como essa da garantia do Tesouro aos empréstimos, né? Aliás, mecanismos que está sendo amplamente utilizado no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e tal. Então, isso aí alinha os bancos na direção de desembolsarem recursos para os seus clientes, né? E manterem abertas as linhas de crédito, tá? Então, assim, o Banco Central ele tem procurado não apenas gerenciar a liquidez global do sistema bancário, mantendo um sistema rígido, né? Ao mesmo tempo, buscando atender segmentos que poderiam sofrer com uma falta de recursos momentâneo por força da crise. É um trabalho aí que tem muito de ciência, mas tem muito de arte. Acho que o Banco Central do Brasil teve que procurar mudanças legislativas para ampliar o seu mandato, né? É verdade. E isso que está sendo aprovado nessa PEC do orçamento de guerra, né, no Congresso, exatamente para atender essas necessidades. Então eu vejo por aí assim onde o governo está trabalhando melhor. Quer dizer, eu acho que o Banco Central ele tem feito bem o seu trabalho. O Ministério da Fazenda também, eu acho que há certos limites fiscais, né? Os bancos públicos têm também reagido positivamente.
A Caixa Econômica, especialmente, está tendo um papel fundamental na distribuição desses recursos, tem feito um esforço gigantesco de ultrapassar questões operacionais. Infelizmente, onde eu vejo assim, a maior dificuldade no nosso ataque aí à crise é nessa questão mais da coordenação dos esforços da saúde. Essa mensagem cheia vamos dizer assim, não muito coerente sobre se o afastamento social é positivo ou não e tal. E só para fechar esse raciocínio, eu acho importante salientar que não existe essa dicotomia entre opção pela saúde e opção pela economia, pelo crescimento. Não existe isso, porque se a gente não fizer bem feito o trabalho de evitar que a pandemia leve ao esgotamento do nosso sistema de atendimento de saúde, se a gente não fizer esse trabalho, a economia não vai se recuperar. Não adianta a gente querer manter a economia aberta com uma pandemia solta nas ruas, tá? Então, eu acho que há um equívoco muito grave no raciocínio que tenta separar essas duas coisas, né? A gente sabe que o afastamento social, a restrição à locomoção, os lockdowns, tudo isso afeta a atividade econômica, mas é um preço que se paga para se ter uma retomada da economia mais rápida possível e é mais sustentável, né? Loyola, deixa eu te perguntar uma questão que também o telespectador, a telespectadora está preocupando, que é a questão da taxa de câmbio. Passado esse período de maior turbulência, você vê uma boa probabilidade de retorno da taxa de câmbio a níveis menores do que estamos observando hoje? Algumas vezes vemos notícia, a taxa de câmbio real por dólar vai para R$6. Outras vezes vemos outras notícias mais alarmantes. Como é que você está vendo? É verdade que temos uns 3 minutos aí para terminar, mas como é que você está vendo essa questão da taxa de câmbio? Olha, eu acho assim, na medida em que a pandemia retroceder nos países desenvolvidos, né, e a recuperação dessas economias começar, eu acho que há uma tendência do enfraquecimento do dólar. Eu acho que há uma tendência da recuperação das outras moedas, não é? Porque vai haver uma melhora no ambiente de risco global. Então, isso deveria, em princípio, beneficiar o real. Mas, como a gente comentou há pouco, existem os riscos políticos do Brasil. Então, a trajetória do real vai depender muito de como a gente vai caminhar na questão do risco político, né? Se nós tivermos vamos dizer, não tivermos problemas mais sérios nessa questão da governabilidade, do relacionamento entre os poderes, e principalmente entra na relação com o Congresso, e tivermos na direção certa, eu acho que a tendência é o real se apreciar. Então, eu acho que, vamos dizer, vai haver um vento a favor no mundo, para o real se apreciar. Se isso acontecerá ou não, vai depender muito da situação política doméstica. E com relação à taxa Selic, como é que você está na tendência? Vocês estão vendo a projeção até o final desse ano? Tenderá a cair perto de 2,5%? Ou é mais ou menos por aí que vocês estão fazendo as projeções? A nossa projeção é de que a taxa Selic no final do ano vai estar no nível de 3%. Vai haver uma queda de 0,5% agora, mais um 0,25%. E o Banco Central não vai ter mais espaço para derrubar muito mais do que isso, a nosso ver, exatamente por causa do câmbio, que o câmbio pode ser influenciado negativo, e também por causa da curva a termo de taxa de juros. Não adianta nada a gente derrubar os juros no curto prazo e os juros longos subirem em função de uma percepção de um maior risco futuro de desequilíbrio macroeconômico, como inflação, etc.
Então, resumindo aqui, a taxa de uma Selic em torno de 3% até o final do ano. $1, se arriscaria? É difícil arriscar $1, mas se arriscaria? O dólar é um pouco mais complicado, né? Mas eu diria assim que ele pode cair a 4,50, algo por aí. Né? Tá. E o crescimento da economia já previsto em torno de uma queda forte. Entre 4,5% e 5%. E para 21, para o ano que vem, que é enfim, temos que dar uma palavra de otimismo aí para o nosso telespectador, algo positivo. Sim, crescimento entre 3,5% a 4%. Bom, então temos duas coisas a fazer. Primeiro, sobreviver a essa pandemia, né? E segundo, cruzar os dedos aí para que os poderes da República conversem entre si e nos leve, e que uma liderança surja, né? Para que nos leve a um bom caminho do crescimento, do desenvolvimento econômico da economia brasileira nos próximos anos. É isso que devemos torcer, não é verdade? É isso, né? O governo, né, o presidente da República, o governo deve ter em mente que agora o esforço tem que ser para combater o vírus e as suas consequências, e não para ficar com brigas e criando maiores dificuldades, onde já existe uma grande dificuldade, né, na frente de todos os brasileiros. Bom, só tenho que te agradecer, Loyola. Estamos com um novo nível de comunicação que eu acho fantástico. Estamos tendo a oportunidade de levar para os nossos telespectadores, nossos colegas economistas, mensagens de renomados economistas, e você é um renomado economista. Agradeço muito a tua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Foi um prazer participar mais uma vez com você, Barão. Obrigado aí pelo convite. Tá bem. E a você, meu caro economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.